Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que culto maravilhoso, né? Louvor especial. Como é bom podermos engrandecer o nome do Senhor e adorá-lo. Louvado seja Deus. Amados, vamos abrir um texto, por gentileza, em Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, para contextualizar a palavra do Senhor para esta manhã. Glória a Deus. Aleluia. Quero orar antes. Senhor, obrigado por esta manhã. Louvo e agradeço ao Senhor por essa oportunidade. E damos liberdade, como já temos dado nessa manhã, para o Teu Espírito. Espírito Santo, faça a Tua vontade aqui e nos conduza na vontade do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 1. Quem fez escola bíblica no passado está craque aqui, sabe tudo, né? Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, e trovões, e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono, como um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Aleluia. Às vezes a gente está tão conectado, né, a esse sistema, a este mundo, e muitos de nós às vezes não paramos para pensar ou até mesmo nos atentar às coisas que a palavra de Deus nos revela, aquilo que nos espera nos céus. Então, Deus nos deu imaginação, nos deu a capacidade de formar pensamentos. Por isso que a Bíblia, quando você lê ela, você pode usar sim a sua imaginação para poder
formar na sua mente, no seu coração, as coisas que a Bíblia diz e fazer do texto imagem. Porque quando nós olhamos para o texto bíblico, nós encontramos aqui algo que o apóstolo João escreve, uma experiência que ele teve. Ele é arrebatado ao terceiro céu, ele sobe ao céu, ele sobe à presença de Deus, e muitos de nós pensamos o céu de muitas maneiras. Muitas das vezes temos na nossa imagem aquilo que um filme ou uma TV trouxe para nós, um campo gramado, cheio de gente, vestido de branco. Quantas imagens em filmes tem assim? Mas a Bíblia traz a verdade do céu e nos revela pelo Espírito de Deus uma das coisas que nós vamos encontrar no céu, que João escreve aqui, que ele encontrou e que nós vamos ver, pelo menos se nós, espero que todos nós cheguemos lá. Falei, você vai lá, irmão? Pergunta aí para o seu irmão. Você vai no céu ou não? Porque quando nós chegarmos lá, nós vamos nos deparar com isso, com um trono estabelecido, e o Senhor assentado num trono. Eu fico imaginando o poder que é isso, a presença, a glória. Tem fogo, tem trovão. Tem medo de trovão ou não? Sabe aquele dia que dá aqueles trovões, sabe, que estremece a terra? É isso que eu penso quando estamos diante da presença do Todo-Poderoso. Trovões, relâmpagos, glória, fogo, poder. É o que João está presenciando. Ele está arrebatado em espírito. Ele começa a descrever as coisas como semelhante. Ora, era semelhante à pedra preciosa, ao jaspe, à sardônica. Era semelhante porque João estava tentando descrever algo extraordinário. Então ele pega coisas que ele conhecia como pedras preciosas, como coisas da terra, para descrever o céu, a visão que ele está tendo. O Senhor no trono, cercado por 24 anciãos, seres celestiais, que também estão no trono, e diante do trono, 4 animais. Repita comigo, 4 animais. Sidney vai nos ajudar aí, vai colocar uma figura. Pode apagar aqui, Sidney? Dá para enxergar aí? Não significa que são 4 animais que estão lá, mas são 4 seres. João escreve como 4 seres viventes. Eles têm 6 asas, então são seres celestiais. Eles têm olhos por dentro e por fora, não sei como é isso. Não tem um olho só, não tem 2, tem muitos olhos, tem 6 asas. Estamos falando de um tipo de ser celestial que a Bíblia relata, principalmente quando você lê o livro dos profetas, em especial o livro do profeta Ezequiel, você vai encontrar esses seres como querubins, que é uma classe de anjos, que nós já aprendemos também na escola bíblica. Quem faz escola bíblica aprende mais. Fala aí para o irmão, quem faz escola bíblica aprende mais. Tá bom? Então fica a dica, fevereiro a gente retoma. 4 seres celestiais, e é sobre estes seres que nós vamos falar lá a partir do versículo 6, né? Eles estão diante do trono e eles são semelhantes a animais. O que João está descrevendo? Ele fala, eu vi seres celestiais, 4 seres celestiais. Eles são semelhantes, não significa que são os animais
descritos aqui, mas eles lembram, eles são semelhantes, eles parecem. Então ele está olhando para aqueles seres celestiais e ele está descrevendo a característica de cada um deles, e é isso que nós vamos falar nesse culto da manhã, a característica de cada um, o que isso representa e o que isso influencia e tem sobre a vida da igreja. Ajuda eu aí, Flávio. Oh, glória. Por favor. 4 seres, cada um com uma face, com um rosto, com uma característica de um animal que nós conhecemos. Aleluia. Versículo 7 diz assim: e o primeiro animal era semelhante, não é que é, ele era semelhante a um leão. Pode deixar aí, um leão. E o que o leão representa? Quando um judeu lê isso, para ele tem muito mais significado, é muito mais carregado de significado, para João também, do que para nós que estamos aprendendo ainda a palavra de Deus. O leão na Bíblia representa majestade, o rei, o poder, a força. E muito mais que isso, o leão na Bíblia representa uma das tribos de Israel. Israel é formada até os dias de hoje por 12 tribos. Cada tribo tinha uma função determinada dentro da nação de Israel. É como se fosse 12 estados dentro de um país. Cada tribo tem a sua característica. E a tribo de Judá tem sobre ela esta referência do leão. Por quê? Abra comigo, se o Sidney puder projetar e nos ajudar, Gênesis capítulo 49. Aleluia. Gênesis capítulo 49. O que está acontecendo em Gênesis 49? É o Jacó, que já está velhinho, chama os seus filhos para poder abençoá-los antes dele morrer. E Jacó teve 12 filhos, homens. Desses 12 filhos que vão nascer as 12 tribos de Israel. Então é bem no início ainda não é uma nação, mas é a família de Jacó, e ele está ordenando a bênção sobre os filhos. Lá no versículo 8, Gênesis 49, 8, diz assim, ele chama o Judá é o filho dele, e ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subsiste, filho meu. Encurva-se e deita-se como um leão velho. Quem o despertará? Você vai despertar o leão quando ele está dormindo? Está sobre Judá esta bênção, essa ordenança do pai Jacó, que o nome já era Israel, sobre Judá. Olha o versículo 10. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. O cetro fala de governo, o cetro fala de reinado, e é interessante que o rei de Israel, o rei amado de Israel, veio da tribo de Judá, chamado Davi, filho de Jessé. O Saul é rejeitado, Saul foi o primeiro rei, o segundo rei amado do Senhor
é Davi. Davi assume o trono, Davi é o rei, por isso que é o leão da tribo de Judá. Ele que governa, ele que domina. O cetro, o governo não se arreda, não tira-se das mãos de Judá. E quando você lê a história de Israel, sobre Jerusalém estão todos os reis descendentes da tribo de Judá. De Judá procedia os reis da nação de Israel, principalmente do reino sul. E Jesus é da descendência de Jessé. Coloca aí, Sidney, por favor, Isaías 11, versículo 1. Porque brotará um rebento do trono de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Aí o versículo 2 vai falar que o Espírito do Senhor, né? O Espírito do Senhor estará sobre ele, está falando de Jesus. Jesus é descendente da tribo de Judá. Jesus é o leão da tribo de Judá. Por isso que o ser vivente que João está vendo tem semelhança, tem característica com o leão, porque representa o nosso Senhor Jesus como o leão da tribo de Judá, aquele que governa para todo sempre. Para todo sempre ele governa, como um rei, como soberano. Sabe, irmãos, às vezes a gente conhece uma pessoa de vista, mas quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você vai conhecendo dela, sim ou não? As coisas boas e as coisas não tão boas assim. Você já ouviu aquela expressão? Aquela pessoa tem duas caras. Já ouviu isso? O que significa? Não precisa falar, é só pensar, né? Que ela não é aquilo que parece. Então, quanto mais a gente conhece alguém, mais a gente conhece as suas faces, a sua maneira de agir. É por isso que os reality shows na TV fazem tanto sucesso, porque as pessoas querem conhecer os outros, querem conhecer as suas faces, querem conhecer as suas atitudes bem de perto, como que essa pessoa é. Aí faz sucesso. Nós precisamos conhecer Jesus de perto, porque ele tem muitas faces. Tem muita religião que apresenta um Jesus sofrível, o Jesus numa cruz, o Jesus crucificado, o Jesus com coroa de espinhos, o Jesus manso, o Jesus cordeiro, o Jesus que ama, que é bom. Isso ele é, misericordioso, mas ele também é justiça, ele é poder, ele é rei, ele é o Senhor, ele é a autoridade máxima. Louvado seja o nome dele, ele é o leão. Aleluia. Ele é o leão. Coloca, Sidney, por gentileza, Hebreus 7,14. Vamos ler. Visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Jesus procedeu da tribo de Judá, e de lá vêm os reis, e ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, e ele merece uma salva de palmas. Louvado seja o Todo-Poderoso. Aleluia. Jesus o rei. Aí João está olhando para os animais. Um tem semelhança de leão. No versículo 7 de Apocalipse, o segundo animal ou o segundo ser vivente tem a semelhança de um bezerro. Olha lá. Para nós é complicado, né? Salvo aqueles que cresceram no meio rural.
Mas o que o bezerro representa na Bíblia? Qual é o significado do bezerro? O Sidney vai nos ajudar mais uma vez, abrindo lá em Levítico, capítulo 4. Quero ler só 2 versículos, poderíamos ler muitos. Versículo 13. Mas se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o erro for oculto aos olhos do povo, e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, olha o versículo seguinte, e quando o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho, por expiação, para que o pecado fosse coberto, fosse perdoado, e trará diante da tenda da congregação, ou seja, do tabernáculo. Então, alguém pecava lá, pegava um novilho, um bezerro, sem defeito, levava até a porta lá do tabernáculo, da tenda da congregação. O sacerdote colocava a mão sobre o bezerro, porque havia uma transferência da culpa para o bezerro, e o bezerro era sacrificado. O sacerdote pegava o sangue daquele bezerro, molhava a ponta dos dedos, entrava no lugar chamado Santo dos Santos, a presença de Deus, e espirrava 7 vezes, aspergia 7 vezes sobre o propiciatório, lugar da presença de Deus, para que aquele pecado fosse perdoado. Ele voltava, pegava todo o sangue do bezerro, jogava no altar do holocausto, que era como uma grande churrasqueira, queimava o sangue, separava a gordura, queimava ao Senhor no altar, pegava todo o resto do bezerro, levava para fora do arraial, no lugar específico, e ali queimava junto a toda a perna, cabeça, todas as partes do animal eram queimadas para que o pecado fosse perdoado. O bezerro fala de sacrifício pelo pecado. O bezerro representa o sacrifício do Senhor Jesus. O bezerro também era oferecido como gratidão. A pessoa estava tão grata, tão abençoada, como o presbítero Paulo falou aqui. Então ela trazia um bezerro como gratidão e era oferecido diante do Senhor. Sacrifício. O terceiro animal, Apocalipse 4:7. O rosto como o homem. Dá para ver o homem ali? Dá. Por que o rosto do homem? Vamos entrar na sequência da revelação. Jesus como leão representa Você está aprendendo? Representa o rei. Jesus, como o novilho, o bezerro, representa o sacrifício. Vai tirar 10 nessa prova. Jesus agora como homem, porque o verbo se fez carne e habitou entre nós, diz João, capítulo 1, versículo 14, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Filipenses capítulo 2, vamos colocar esse, Sidney, do 5 a 8, por gentileza, aleluia. Vamos ver a sequência da revelação. Jesus, o Rei, que vem para fazer um sacrifício pelo pecado, como um novilho, e para que ele pudesse fazer esse sacrifício, ele não podia vir como um novilho, porque novilho não pecou, quem pecou foi o homem, então ele vem como homem, de sorte que haja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus,
que sendo em forma de Deus, olha a figura do leão, na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, e foi achado em figura humana, o Deus que se fez carne. Jesus é Deus, mas se fez homem, se fez carne, para oferecer um sacrifício por nós. Aleluia. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Pode pôr a figura, Sidney? Qual que é a última figura? Uma águia. Águia na Bíblia traz várias ideias. Traz a ideia de altitude, de soberania. Traz a ideia de velocidade. Traz a ideia de visão. A águia tem uma visão extraordinária. A águia também tem uma capacidade maravilhosa, uma força, uma majestade tremenda. E ela é símbolo de renovação. Vamos ler um texto no livro de Jó. Jó 39, 27. Ou se remonta a águia o teu mandado, e põe no alto o seu ninho. 29, Sidney, por favor. Desculpa, é o anterior mesmo. Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Penha significa rocha. Aonde é que a águia faz o seu ninho? Na rocha, na montanha. Lugar alto. Gosto de um texto também do Salmo 103. Sidney vai pôr para nós. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Águia fala de renovo, de força, de visão, de altura, de ressurreição. Jesus é rei, vem cumprir um sacrifício, para isso ele se fez homem, louvado seja Deus, morre na cruz, mas ressuscita, e vai nas mais altas nuvens, e coloca o seu ninho, o seu trono, no alto e sublime céus. Merece uma salva de palmas. Aleluia. Assentado no mais alto e sublime trono. Por isso que o Senhor coloca esses seres celestiais diante do trono. Ele está lembrando eternamente Jesus Rei, Jesus o sacrifício, Jesus homem, Jesus ressurreição, poder e renovo. Vamos adorar a Deus? Aleluia. É manhã de ceia. Jesus reina. Jesus é o nosso sacrifício perfeito. Então, para você que acha que as coisas saíram do controle, o Senhor te diz nesta manhã: eu reino. Eu reino sobre a tua vida. Eu reino sobre a tua casa. Eu reino sobre o teu casamento. Eu reino sobre a tua família. Eu reino sobre a tua vida financeira. Eu sou o Rei. Se você está passando um momento difícil, saiba que Jesus sofreu o sacrifício perfeito.
Aleluia. Jesus serviu como um novilho serve. É interessante que de um boi, de um bezerro, tudo se aproveita, né? Come-se a carne, faz aquele mocotó. Né, Sirlei? Ô, mocotó, Jesus amado. Faz aquela bolsa chique, aquele sapato do couro, ou aquela jaqueta. Tudo se aproveita. Aleluia. Ele é um grande servo. Esse é o coração que nós temos que ter, coração de servo. Jesus se fez carne, Jesus se fez homem. Ele conhece a natureza humana. Ele conhece, eu não sei o que você está passando, mas Jesus conhece o que é ser humano. Ele se fez homem. Foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado, louvado seja Deus. Mas ele ressuscitou. E o poder da ressurreição também está sobre nós. Vamos ficar de pé? Como uma águia que sobe alto, como uma águia que se assenta no alto, na alta montanha. Fala de segurança, fala de força, fala de renovo, poder da ressurreição, fala de visão. O que você está precisando de refúgio, Ele é para você. O que você está precisando de renovo, Ele é para você. O que você está precisando de uma visão nova, Ele abre os teus olhos. Você está precisando de força, Ele te fortalece. Oh Senhor, aleluia. Poder da ressurreição, venha sobre nós nesta manhã, porque Cristo ressuscitou dentre os mortos, a morte não pôde segurá-lo. Aleluia. Eu vejo um manto, como se fosse um grande lençol sobre a igreja. Ele é como se fosse transparente. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção. O Senhor diz, é um manto de cura. Então nós vamos fazer algo, é só para aquele que crê. Quem não crê, não faça. Você que precisa de cura, ou se alguém na tua casa enfermo, você vai erguer as suas mãos, como se estivesse tocando nesse manto. É com muito temor que eu falo isso. Use a sua fé, e aos que creem receberão. Erga sua mão, seu braço mais alto que você puder, e toca no manto da cura. Toca agora, em nome de Jesus, e seja curado agora. Seja curado agora. De qualquer enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca no manto. Oh Espírito Santo, faz a obra agora, Espírito Santo. Faz a obra acontecer agora, diante dos nossos olhos.
Em nome de Jesus. Aleluia. Pode abaixar o teu braço e pode agradecer. Pode agradecer, porque o Senhor te cura. Sou eu que perdoo as tuas iniquidades e que saro as tuas enfermidades. Oh, Jesus. Aonde estava doendo, aonde estava a doença, se você puder, coloque a tua mão aonde estava, aonde era o problema. Coloca agora a mão que você tocou o manto e seja curado em nome de Jesus. Se é na alma, se é no coração, seja curado em nome de Jesus. Aleluia. Irmã Leda, quando o pastor orava por você aqui pelo aniversário, eu vi um jarro de azeite descendo sobre a tua cabeça. Eu não sei, Deus não me disse o que é. Você sabe o que você está pedindo. Receba essa unção. E se você prestou atenção na oração do pastor, na bênção que ele ministrou sobre você, sobre a vida da irmã Eide, é profético e é especial. Receba em nome de Jesus. Ivone, Deus colocou em tuas mãos salvação. Eu via em tuas mãos, e o Senhor dizendo, falando assim: diz para ela que eu coloquei nas mãos dela salvação. E muitas vidas as quais você cuida, não só as que você cuida, mas aquelas vidas que pertencem às famílias serão salvas. Deus coloca em tuas mãos esta graça. E às vezes você duvida: meu Deus, será que realmente aquela pessoa que eu cuidei tanto foi salva? Você vai se alegrar naquele dia, porque a misericórdia do Senhor está sobre essas pessoas. E no final das suas vidas receberão a salvação. Obrigado, Jesus. Aleluia. Nós vamos participar da ceia. Você pode se assentar em nome de Jesus. O Espírito Santo está operando maravilhas aqui, irmãos. É só para quem crê, e eu creio. O irmão Luizinho também crê, né, irmão? Há um renovo sobre a tua vida hoje, tá bom? Você vai experimentar esse ano uma transformação, é uma mudança. Vai alegrar muito o teu coração. Aleluia. O Senhor diz: recompensa pela fidelidade. Você vai falar: mas Jesus, será? Pois é. Depois você vai dar o testemunho quando você tiver a oportunidade e quando essas coisas acontecerem sobre a tua vida. E o nome do Senhor será glorificado. Toda decisão deve ser levada ao altar do Senhor e Ele confirmará em nome de Jesus. Aleluia. Queria convidar os obreiros. Oh, Senhor, obrigado.
Aleluia. Jesus está operando, irmãos. Oh, Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esses elementos como ceia do Senhor. Ceia que representa o teu sacrifício na cruz do Calvário. O Senhor, que é Rei, veio para oferecer um sacrifício. Como homem, cumpriu o teu propósito, Senhor. Morreu e ressuscitou. Nós abençoamos esses elementos em nome de Jesus.